Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Vou fazer a leitura, pode ser? Vou fazer a leitura e vocês, por gentileza, acompanhem conforme a projeção. Eu vou acompanhar, a gente está na mesma versão. Então, do versículo 22 ao versículo 33. É um texto já muito conhecido, né? Para alguns, às vezes, gera algum desconforto, né? Mas a palavra do Senhor, ela vem para nos orientar e nos tirar realmente do comodismo, né? Nos tirar daquilo da zona de conforto. A gente precisa sempre nos aperfeiçoar e melhorarmos para Ele, né? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na tua casa, louvamos o teu nome. É muito bom cantar louvores a ti, principalmente junto com os nossos irmãos. É muito bom ler a tua palavra. E nesse momento, Pai, nos colocamos nas tuas mãos para sermos usados por ti, Senhor. Que tudo que a gente fale aqui, eu e Felipe, que sejam palavras que vieram primeiramente do seu coração e que primeiramente faça sentido para nós, nas nossas vidas, e que abençoe a tua igreja, que edifique, ó Pai, o teu corpo. Nós pedimos isso entendendo a nossa pequenez, a nossa imperfeição e totalmente dependentes da tua graça e da tua sabedoria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se sentar. Muito obrigada. Som. Aí. Achei o botão do power. Meus irmãos, nós vamos dar um breve histórico, bem objetivo assim, né, de como nós nos conhecemos, como Deus nos uniu, como Deus criou o nosso lar. Eu sou natural do Rio de Janeiro, não sou nascido em Petrópolis, mas vim morar em Petrópolis, muito novinho, vim morar em Petrópolis aos 6 anos de idade, e hoje eu estou com 44, não vou falar a idade da minha esposa, mas ela é 4 anos mais nova que eu. Então, vim para cá bem novinho, então me considero petropolitano. E aqui estudei, fiz faculdade aqui também, aqui em Petrópolis, e na faculdade já eu comecei a namorar a Fernanda. E aí a gente começa a perceber, principalmente na nossa família, minha família, a família cristã, meus pais cristãos, alguns irmãos conhecem, meu pai e minha mãe lá da CIB, irmão Paulo Silva, irmã Maria Isabel, né? Então eu sempre via muito meu pai com minha mãe, e eu aprendi muito vendo meu pai, né, a ser homem, a ser responsável, e eu queria ter uma família assim como a do meu pai. E aí, quando a gente começou a namorar,
A gente começou a namorar, a Fernanda tinha 13 anos, eu tinha 16, ia fazer 17, né? E começamos a namorar, e Fernanda foi minha única namorada, né? E aí, lá na frente, né, eu falei com a Fernanda, a gente vai casar. Eu vou me formar, vou arrumar um emprego e a gente vai casar. Né? E assim foi, com a bênção de Deus. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória até encontrar a Fernanda. Então, eu sou carioca também, né? Nasci no Rio. E minha família também é cristã, né? Minha mãe, meus avós. Eu não consigo identificar onde começou, né, o evangelho na minha família, porque há várias gerações passadas, né? E eu cresci nesse lar cristão, ensinada, né, na Bíblia, nas Escrituras, atuante na igreja lá no Rio, desde criança, e na adolescência, então, eu conheci Felipe. Porém, há um fato importante aqui da minha criação que fez diferença. Não sei se os irmãos perceberam na fala do Felipe, ele disse que ele cresceu num lar cristão e que ele sempre observava muito a postura do pai, né, que era referência. A minha mãe e meu pai são separados desde que eu tenho, não sei, acho que uns 2 anos de idade. Então, dentro da minha casa era eu e minha mãe, né? Eu não tinha a figura paterna de dar exemplo para mim de como deveria ser, né, o marido, o provedor. Eu não tinha essa figura, porque além da separação, meu pai era bem ausente, né? Ele passava lá em casa raramente, né? Então, eu não tinha essa figura, mas eu tinha a figura da minha mãe, muito presente, muito amorosa, muito batalhadora, e minha mãe falava sempre assim para mim, né, no meu crescimento. Ela falava assim: Fernanda, estude muito, mas muito mesmo. Não dependa de ninguém para que você estude, para que você consiga, né, os seus objetivos na vida, para que você faça uma faculdade, para que você tenha um bom emprego, para que você receba bem. Estude muito. E ela falava assim: e não dependa de ninguém, não dependa de homem nenhum. E ela sempre repetia isso para mim. E eu cresci, né, a minha formação escolar sempre com esse objetivo, né? Estudar bastante, conseguir meus diplomas, né? Botar diploma lá na parede, os certificados, os cursos, e receber um bom salário para não depender de homem nenhum. Foi assim que eu cresci, foi assim que Felipe me encontrou, né? Nós começamos a namorar, e foi com essa mentalidade que nós nos casamos. Essa é uma introdução para o que a gente tem para falar. Pode continuar, amor. Detalhe, né? A gente falou que a gente se conheceu. Na verdade, a gente já se conhecia, porque Fernanda é minha prima de 3º grau. É minha prima de 3º grau. Então, né, a gente já se conhecia. Mas teve um certo dia que eu a encontrei no retiro da família e falei assim: essa menina cresceu. Aquela Fernandinha está diferente, né? E foi aí que tudo começou. Irmãos, nós lemos Efésios, né, o capítulo 5. Eu vou me ater aqui na parte do texto que fala para os maridos. Então, o versículo 25 fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Maridos, aqueles também que estão namorando, serão maridos. Aqui na palavra de Deus está o segredo revelado a nós de como devemos tratar nossas esposas, de como deve ser nossa família, de como nós, como homens, precisamos ser para a família. Eu costumo dizer que quando a gente compra um aparelho novo, qualquer coisa vem com um manual de instrução, né? Então você é aconselhável, pelo menos em casa eu faço isso, né?
Antes de mexer no aparelho, qualquer coisa, eu leio o manual de instrução para saber tudo que tem ali, tudo como é que funciona. E o nosso Criador, né, o nosso Deus, Ele nos deu o manual. É a palavra dEle. Ele nos deu um manual de instrução para a nossa vida. E aqui Ele nos orienta. Então, nós homens, como a gente leu aqui, nós somos o cabeça. Somos o cabeça do corpo. Como cabeça, nós somos os líderes espirituais de nossa família. Nós homens somos responsáveis por nossa família. A gente precisa ter isso muito claro, né, de que a responsabilidade da família é nossa. Lá em Gênesis 3:9, né, quando acontece a queda, o Senhor Deus vem pelo Éden, né? E Adão e Eva se escondem, porque já havia um pecado. E o Senhor Deus, Ele chama o homem. Embora sabendo que Eva pecou e ofereceu o fruto ao marido, mas Ele chama o homem a responsabilidade. Né? Adão, onde você está? Né? Por que você fez isso? Então, nós homens somos os líderes espirituais de nossa casa. Então, temos que ter isso em mente. Como somos o cabeça, né? Na cabeça tem o quê? Tem os olhos. Nossos olhos precisam estar atentos, né? Atentos a tudo que acontece em nossa casa. Às vezes é bem difícil para o homem, às vezes, estar atento, né? A gente funciona com caixinhas, né? Então, se uma caixinha da nossa mente está aberta, a gente precisa fechar essa para poder abrir outra. Já as mulheres funcionam diferente, elas conseguem ver tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não funciona assim, né? Mas nós precisamos estar atentos. Somos os olhos também, né? Atentos ao que os nossos filhos estão assistindo na televisão, atentos ao que eles estão vendo na internet, acessando no celular. Porque, como eu falei no início, é responsabilidade nossa. O homem não pode ser omisso ao que está vendo, se aproximar do seu lar. Então, ele precisa ver e precisa tomar atitude. Então, além de líder espiritual, temos que ter olhos atentos. Na cabeça também temos o quê? Os ouvidos. Nossos ouvidos precisam estar sensíveis. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Nada que nós façamos em nosso lar deve ser coisa da nossa cabeça. Precisamos colocar nossa família debaixo da vontade de Deus. E para isso nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando, né? Mesmo sendo cabeça, o homem segue as orientações de Deus. A prioridade do homem não deve ser deixar a família em lugar confortável, mas deixar no centro da vontade de Deus. Ainda falando da cabeça, além dos olhos, do ouvido, temos a boca. Né? A boca precisa ser uma boca cheia de bênçãos. Então, nós homens somos os provedores do lar. Né? Essa incumbência foi dada a nós. Então, nós precisamos estar também atentos às necessidades da família, né? Não sejamos preguiçosos, mas a gente precisa realmente estar no campo, ali, trabalhando e ganhando o nosso pão de cada dia, claro, sobre a graça e a orientação do nosso Senhor. Os homens são os provedores, são os sacerdotes do lar. Precisam conhecer muito bem a palavra, a Bíblia, a ponto de ter condições de alimentar a sua casa. Se você não tem tempo de estudar a Bíblia, acorde mais cedo e prepare a marmita para os seus familiares, prepare a marmita do seu lar. Então a gente precisa, nós como homens, precisamos conhecer a Bíblia para que possamos alimentar a nossa família.
O Felipe passou aqui vários itens, né, sobre a questão da cabeça, né, onde ouvidos, olhos e enfim. Agora, deixa eu só fazer uma ressalva, tá, para todos, até porque eu estou vendo os adolescentes lá em cima, né, que é sempre meu foco, né. Adolescente que não está namorando, mas que eu tenho absoluta certeza que quer namorar, né, que quer namorar. Tudo isso que foi dito aqui, não pense que está falando com quem está casado somente, tá? Porque quem quer namorar, meninos, precisam ouvir o que foi dito aqui e pensar assim, então eu preciso me preparar dessa forma. Exatamente. A Bíblia está aqui para orientar quem já está casado e quem tem a intenção, né? Quem quer. Porque para casar, a gente vai passar pela fase do namoro. E para namorar, o namoro de um cristão é um namoro com propósito. Não é um namoro de passatempo, né? Se é um namoro com propósito, tem um propósito de um casamento. Então, meninos, tudo que foi dito aqui, absorvam, porque é uma receitinha do que vocês, meninos, precisam se preparar, mediante a graça, a orientação do nosso Deus, para que estejam prontos para o casamento, né? E agora, então, o papo vai com as meninas, né? Porque, então, eu vou falar da parte da mulher. E aí eu quero dar ênfase dos versículos 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O papel da mulher, como diz lá também em Provérbios 14, versículo 1, o papel da mulher é edificar a casa. Então você pode até pensar assim, vamos analisar, né? Qual é a diferença básica entre um homem e uma mulher? A gente pode citar várias diferenças, mas a diferença que no mundo tão avançado que nós temos, tecnologicamente, né, da parte médica também, a única coisa que ainda não tem como mexer, como alterar, é o útero. Concorda comigo? Que não existe a possibilidade de colocar um útero no homem, para o homem poder gerar filhos. Existe? Não. Essa bênção, essa dádiva é da mulher. A mulher, ela recebe de Deus o dom de gerar a vida. A mulher, ela recebe de Deus o dom de multiplicar. Então, o papel do homem é tudo aquilo que o Felipe falou e semeando. Lembra que o Felipe falou da boca, né? Que é permanecer, deixar a família alimentada. O homem alimenta a família. O homem, ele vai semear. E a mulher vai multiplicar, gerar aquilo que foi semeado. Então, essa é a grande diferença que nós temos em relação a homens e mulheres. O homem tem a capacidade de semear e a mulher a capacidade de gerar ou multiplicar. E aí, de maneira bem tranquila, para a gente poder associar e entender realmente isso, é a mulher que faz acontecer. É a mulher que faz o projeto rodar, é a mulher que, quando acorda, bota a casa inteira para funcionar, é ou não é? É a mulher que vai batendo na porta de um, de outro, levanta, vamos, vai lá, tira a roupa do cesto, bota na máquina, me ajuda aqui, não sei o quê, já recolheu a louça? É a mulher que vai dando aquelas diretrizes na casa. Por quê? Porque é dom, é dado por Deus, é uma característica nossa, fazer acontecer, multiplicar, edificar a nossa casa. E essa capacidade que o Senhor nos deu, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Por isso que em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ou seja, a mulher que tem sabedoria, ela edifica a casa. Porque se a gente também quiser derrubar a casa, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Então, está na nossa mão, na mão das mulheres, esse dom, esse milagre e essa bênção, que é junto com o nosso marido, ele semeia e a gente multiplica, né? A gente edifica. Então, o grande desafio que nós mulheres temos é o respeito. Olha lá no final do versículo 33, lá no final mesmo, diz assim: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Mas como assim respeito? Fernanda, eu respeito meu marido, eu não xingo meu marido, não faço nada disso. Mas esse respeito está querendo dizer o seguinte: a gente tem a capacidade enorme de multiplicar e uma tentação enorme de querer passar à frente. Porque como a gente multiplica e faz o negócio acontecer,
a facilidade que a gente tem de tomar a frente e querer agir como cabeça é muito grande. Vocês concordam comigo que na atualidade que a gente vê por aí, existem muitos, mas muitos casos, né, de mulheres, de mães solteiras, como foi o caso da minha mãe, que deu conta do recado, né? Trabalhou, cuidou da filha, ou seja, ela foi atuando nas frentes que ela precisava atuar. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de fazer tudo isso, além de trabalhar fora, trabalha dentro de casa, cuida de filho, cuida da roupa da casa, cuida da limpeza e vai fazendo tudo. Só que a Bíblia nos orienta que o cabeça da casa é o marido. Então, a gente precisa pedir muita sabedoria ao Senhor, muito domínio próprio, para que a gente consiga realmente exercer o nosso papel, que é de edificar e não de tomar a frente, não ser a cabeça, né, do lar. E, inclusive, a gente hoje vive um tempo que nos estimula a tomar a frente, né? Que fala para a gente realmente se empoderar, né? Vai, faz mesmo, você não precisa disso, não precisa dele, né? Mas é isso que o Senhor nos orienta? O manual, né, como o Filipe falou, ele fala dessa forma? Não, né? Então, eu digo para vocês, né, como experiência própria, lembra do papo que eu falei logo no início, na introdução da nossa apresentação? Daquilo que a minha mãe me orientou? Vai, Fernanda, trabalhe muito, estude muito, para você não depender de ninguém. Eu segui as orientações da minha mãe. Estudei muito, fiz faculdade, emendei numa pós-graduação, isso já casada, já com filhas, né? Consegui bons empregos, recebi um bom salário. E, teoricamente, não precisava para nada. Mas o que acontece? Se a gente pega um caminho diferente do que a Bíblia nos orienta, vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. Porque não foi isso que o nosso Pai nos orientou. O nosso Deus que nos ama, Ele nos deu uma outra orientação. E quando eu seguia dessa forma, né, trabalhando, tendo muito sucesso na minha área profissional, sendo convidada para várias coisas, para várias palestras, para viajar, e é uma questão que nos dá reconhecimento, né? Massageia o nosso ego, a nossa conta bancária fica cheia, né? Eu posso viajar sem ficar pedindo dinheiro para o marido, né? Não preciso quase nem dar satisfação quando eu falo, ó, fui, né? Só que dá problema dentro de casa, porque o homem, ele precisa ser o cabeça, e isso aconteceu com a gente, né? A gente passou um tempo que a gente brigava muito, né? As panelas não voavam, tá, irmãos? Fiquem tranquilos, porque panela não voava, nada ficava quebrado dentro de casa, mas havia uma queda de braço muito grande, porque o cabeça é ele. E para a gente entender, nós mulheres entendermos o nosso papel, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que o discurso é diferente, é muito difícil. É muito difícil. Porém, quando a gente realmente segue o que o Senhor nos orienta, tudo dá certo. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema não, tá? Porque, como diz a Bíblia, né, no mundo tereis aflições, a gente vai ter problema sim. Só que o desenrolar disso é um amadurecimento. É o Senhor provendo o nosso crescimento espiritual, o crescimento espiritual da nossa casa, o crescimento espiritual dos nossos filhos. O Senhor, Ele faz tudo tão perfeito que tem um alinhamento que a gente precisa seguir, né? Tem um fluxo, para quem gosta de trabalhar com empresas, né? No mundo corporativo, tem todo um fluxograma que precisa funcionar, né? Então, é Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem, a mulher e os filhos. Quando esse alinhamento ele sai de ordem, quando alguém quer pular para o papel do outro, isso causa um problema. Quando eu morava com a minha mãe, de uma certa forma, eu mudei meu papel de filha para papel de homem. Como assim, Fernanda? Era só eu e minha mãe. Eu trabalhava, ainda solteira, né? Antes de casar com o Felipe, já namorava o Felipe. Mas eu trabalhava e era com o salário que eu recebia que eu pagava as contas de casa.
ajudava minha mãe no pagamento. Eu ficava o dia inteiro fora de casa trabalhando, e quando eu chegava de noite, a minha mãe vinha com o meu prato da janta, porque ela sabia que eu trabalhava o dia inteiro e que eu estava ajudando nas contas da casa. Só que eu era filha. E olha eu assumindo um papel do homem da casa. Então, com a minha mãe, na nossa relação lá em casa, era tranquilo para minha mãe, porque quem decidia se a gente comprava ou não comprava era eu, porque era eu que pagava. Quem decidia e se vai ou não vai era eu. Então, olha o papel errado que eu ocupei lá antes de casar. E quando a gente casa, a gente carrega a nossa malinha, né? Ou seja, eu casei com um homem. Pelo amor de Deus. Eu vim com a minha malinha assumindo essa atividade, né? Só que o cabeça dessa casa é ele. Eu não poderia ficar falando, não, Felipe, a gente vai para lá. Eu decidi assim. Não posso. Porque aquele alinhamento que eu falei, eu estava bagunçando tudo aquilo. Tudo aquilo. Fernanda, mas você não era cristã? Sim. Mas concorda comigo que não somos perfeitos e o Senhor nos dá algumas oportunidades ao longo da vida para a gente ir aperfeiçoando, né? A gente chora, mas a gente melhora, porque é para Ele, porque é para o Senhor. E só fazendo um parênteses aqui, né? Era uma disputa dentro de casa, não consciente, mas inconsciente, e isso gerava um atrito, né? Porque eu, com a minha natureza, querendo ser o cabeça, agir como a Bíblia nos orienta, e Fernanda também querendo ser cabeça. Então chegou a um ponto de orientados por Deus, nós procuramos ajuda. E foi até a saudosa Naide Firme, que foi membro aqui da igreja, que nos ajudou muito, que nos colocou de volta nesse alinhamento aí, né, para que hoje nós estivéssemos aqui. Exatamente. Mas aí você pode falar assim, Fernanda, mas por que a gente tem que manter então esse alinhamento? Porque assim, lá em casa, olha só o discurso que a gente escuta, né? Porque lá em casa a gente é de boa, eu e meu marido, tá? Ele sabe que eu lidero, eu sou melhor liderando, então ele fica de boa em casa, ele não liga, sabe? Ele deixa a liderança comigo. É um acordo nosso, tá tranquilo. Vocês acham que funciona? Eu não estou falando de sair para trabalhar, não, estou falando de cabeça da casa. Né? Existem mulheres que pensam assim, mas eu e meu marido, a gente combinou entre a gente e está tudo certo. Eu sou a cabeça e ele é o corpo porque a gente combinou. A Bíblia, aqui em nenhum momento que eu li, está dizendo que esse ponto ele pode ser combinado. Aqui na Bíblia não tem nenhum ponto dizendo que existe uma negociação. Aqui na Bíblia está dizendo que o homem é o cabeça. Independente de quem trabalhe fora, não é isso que está entrando em discussão. O que a gente está colocando aqui é que o homem é o cabeça. Mas por que esse alinhamento tem que ser feito, Fernanda? Por quê? Vamos lembrar um pouquinho lá do Antigo Testamento? Lá em Levíticos, vem dizendo várias regrinhas de como os sacrifícios precisam ser feitos. Vocês lembram? Dizendo como o cordeiro tem que ser, né? Como o gado tem que ser. E vem dizendo assim, o cordeiro ele não pode ter nenhum defeito, ele não pode ter nenhuma mancha. Tá? Sacrifícios lá do povo de Israel, do povo antigo. Pergunto para vocês, Deus come cordeiro? Não. Por que Deus fazia tanta questão que o cordeiro não poderia ter mancha, não poderia ter defeito? Porque, na verdade, o cordeiro, ele estava apontando, representando Cristo, que viria e que seria sacrificado, né, morto por nós. Então, quando lá no Antigo Testamento faz toda aquela regra de dizer para a gente como o cordeiro deveria ser, limpo, sem defeito, sem mancha e tal, é porque esse cordeiro, ele aponta e ele representa o próprio Jesus Cristo, que depois, no Novo Testamento, ele veio e morreu por nós. Então, voltando à pergunta inicial, por que eu tenho que seguir esse alinhamento que você falou, de Deus, Jesus, Espírito Santo, o homem sendo o cabeça, eu tenho que ser o corpo? Por quê? Porque o nosso casamento, ele precisa apontar, ele precisa representar o dia do Senhor.
o nosso casamento, ele precisa representar o casamento de Cristo e a igreja. Quando é que esse casamento vai acontecer? Quando o Senhor voltar. Então, o meu casamento, o seu casamento, ele precisa representar. Quando alguém olhar para o nosso casamento, precisa ver Cristo e sua noiva. É por isso que a gente precisa obedecer e seguir o alinhamento que a própria Bíblia nos expõe. E os adolescentes aí, os meninos, a Bíblia nos ensina que nós, homens, assim como Cristo, né, ele precisa apresentar, a gente precisa apresentar a igreja saudável, sã, sem culpa, sem rugas, e dar a vida pela nossa esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. Esse é o nosso papel. Então, meninos e maridos, nós precisamos amar as nossas esposas a ponto de entregar a nossa vida por elas, assim como Cristo fez com a igreja, né? E o nosso casamento, ele precisa então apontar para Jesus Cristo, apontar para o dia da vinda do Senhor. E aí, a gente está caminhando para o final mesmo, concluindo aí o nosso raciocínio. A palavra pode não ser muito, agora, não é uma palavra muito doce, mas é uma palavra necessária porque nos impacta, né? E a gente pensa nisso sempre. O nosso casamento não é para mim, não é para ele. O seu casamento não é para você. O seu casamento é para glorificar a Deus. O seu casamento não existe para que você seja feliz. Você é feliz no seu casamento e precisa ser, porque o Senhor deve reinar na sua casa. E onde o Senhor está, há alegria, há amor, há harmonia. E o seu casamento, ele existe para glorificar e apontar Cristo. Eu acredito que o pecado mais sutil e presente em todos nós é a vaidade e o egoísmo. A gente olha muito para a gente. Então eu quero olhar para o meu casamento, das minhas coisas, dos meus filhos, mas o casamento é do Senhor, os filhos não são meus, são do Senhor. A minha vida não é minha, eu estou me enganando, é do Senhor. Porque tudo que acontece, existe um propósito divino. As pessoas se enganam achando que as coisas acontecem porque nós queremos, né? Nós tomamos decisões erradas realmente porque nós queremos, mas existe um propósito do alto para que Ele seja glorificado e para que a gente possa apontar para Ele, né? Apontar para Cristo. Então, o nosso casamento, ele precisa ser dessa forma, apontando para Cristo. E a gente ouviu de um pastor, uma vez, falando uma reflexão, né, que ele pensou, e eu achei muito interessante. Quando o homem não ocupa a posição corretamente dentro do casamento, a posição certinha, como o Senhor está orientando aqui, os filhos têm dificuldade de amar a Jesus. Quando o homem não ocupa corretamente o perfil que o Senhor está falando aqui para que o homem faça realmente, os filhos têm dificuldade. Por quê? Porque o homem, ele faz alusão a Cristo. E quando a mulher, ela não ocupa o papel que a Bíblia está colocando aqui, os filhos têm dificuldade de amar a igreja. Então, olha como é importante o nosso casamento. E nosso casamento, ele precisa estar bem alinhado, não para mim e nem para ele. É para Deus. É para esse propósito. A gente precisa seguir no nosso casamento não olhando um para o outro. Porque se eu ficar muito tempo olhando para o Felipe, eu tenho duas opções. Ou eu vou começar a adorar. Aí ele é lindo, como é maravilhoso. Aí eu estou adorando, né? Já tirei o lugar de Deus. Estou adorando o meu marido. É uma opção. Ou a segunda opção. Ih, tá com o cabelo branco. Tá ficando careca. Tá ficando mais gordo. Você começa a ver defeito. Então, não é para ficar olhando um para o outro. É para os dois ficarem lado a lado, olhando para Cristo. Cristo é o nosso alvo. É Cristo. Não fique
admirando o seu marido, ou o marido admirando a sua esposa o tempo inteiro, porque você vai achar defeito, nós somos imperfeitos. Nós dois precisamos estar lado a lado, juntos, na mesma missão. Ele sendo cabeça, eu sendo corpo, mas caminhando com o mesmo alvo, que é Cristo. Se fizermos errado, a nossa família sofre. E quem sofre mais são os filhos, né? Que estão olhando para a gente como um espelho, como uma referência. Então, a gente está caminhando realmente para esse final pensando nisso. E para não deixar os solteiros, né, Felipe? Exatamente. Para os solteiros, né, não pense em se preparar para o seu futuro cônjuge. Não pense em se preparar para fazer o outro feliz. Se prepare para fazer Deus feliz. Se prepare para o propósito que o Senhor tem para você. A felicidade é consequência da obediência que nós temos ao Senhor. Então, se prepare, você solteiro, solteira, se prepare na presença do Senhor para Ele, né? E não para o outro. É isso mesmo. Vamos nos preparar, os solteiros, né, para o outro. E aqueles que, os viúvos, os divorciados, tu pensa assim, Fernando, então vocês esqueceram da gente. Lá em 1 Coríntios 7, de 32 a 35, tem uma orientação aos solteiros, né? 1 Coríntios 7, de 32 a 35. Eu vou ler, diz assim, se puder projetar para o pessoal acompanhar, tranquilo, senão não tem problema também não. 1 Coríntios 7, de 32 a 35. Paulo está falando assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Ou seja, se você está viúvo, divorciado, se você é solteiro, pense sempre: eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, é para o Senhor. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e vamos pensar: é tudo para Ele, é tudo apontando para Ele, é no propósito dEle. Se eu estou casado, meu casamento é para glorificar ao Senhor, é para levar pessoas a verem meu casamento e pensarem: eu também quero fazer parte do corpo de Cristo. Se eu estou solteiro, é para glorificar o Senhor, e eu quero me preparar para Ele, para os propósitos dEle. E esse é o desejo do nosso coração, né? É o desejo do coração do Senhor, porque na Bíblia está escrito, e é o que o Senhor colocou no nosso coração para dividir com a igreja. Nós vamos orar mais uma vez. Eu pedi ao Felipe para orar, pedindo ao Espírito Santo para completar, né? Porque é o Senhor que vai completando o que a gente começou a expor aqui, mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31, né? Façamos o que tiver que fazer para Ele. Amado Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra. Obrigado porque na Tua palavra nós encontramos, ó Deus, o manual para nossas vidas. Muito obrigado porque na Tua palavra o Senhor nos ensina como deve ser a nossa família, como deve ser o nosso casamento, como devemos nos preparar, Senhor, para Ti, para honrar e glorificar o Teu nome. E que aquelas pessoas, Senhor, que estão aqui, que ainda não Te conhecem, possam, Senhor, através de nossas vidas, membros, filhos Teus aqui, possam, Senhor, ver o Teu Filho, Jesus Cristo, resplandecer em nosso meio, em nossa vida. Que os casamentos daqui, ó Pai,
sejam para glorificar e honrar o Teu nome. Que os filhos sejam bênçãos, Senhor, que os filhos sejam herança na vida dos pais. Esteja guardando e abençoando a família, Senhor. E Te agradeço pela família, Te agradeço porque o Senhor nasceu no coração do Senhor, né, esse propósito, nasceu no coração do Senhor fazer, ó Pai, instituir a família. Muito obrigado, somos gratos a Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém.